escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, gente da Escola Dominical. Nós vamos estudar hoje a última lição desta revista Palavra Viva, que é a Teologia da Fé Reformada, né? Então nós estamos estudando a parte mais histórica da teologia protestante, chamada teologia protestante, teologia calvinista, porque teologia calvinista é sinônimo de teologia protestante. Era para ser luterana, né? Teologia luterana protestante, então é a calvinista que é protestante. Tá bom? Então aqui está esse livrinho, a revista Palavra Viva, a Reforma, a Teologia da Reforma. Muito bem. Essa é a lição 13, a última lição, uma fé bíblica, histórica e confessional. Por que é importante essa lição? Porque você já fez, está fazendo cursinho, ou já fez, ou estudou reforma, eles realmente vão assim de uma forma gananciosa contra Calvino e os reformadores. Chamam Calvino de capitalista, financista e um tanto de ista lá. Mas na verdade essa teologia, ela é bíblica, ela é histórica e ela é confessional. Se você olhar também, mesmo não fora agora do ensino secular, que são os cursinhos, que eles falam sobre Calvino, né, a partir de Max Weber, né, eles estudam Calvino e não estudam Calvino por Calvino, né, eles fazem uma leitura já secundária de Calvino. Mas também as teologias evangélicas, né, as pentecostais, neopentecostais, dizem que o Deus de Calvino é tirano, porque ele escolhe um e rejeita outros, sem realmente estudar Calvino como Calvino. Por isso que é importante a gente conhecer a teologia reformada e saber que ela é bíblica, porque essa teologia é muito atacada, né? Atacada pelos católicos romanos, nos cursinhos, nas escolas seculares, atacado nas igrejas neopentecostais, de uma forma mais amena, óbvio, e neopentecostais, e tem muitas acusações, né? E a gente fica meio apertado aqui num canto, meio medroso, mas a teologia é uma teologia extraordinária, né? Então, resumindo, o que é a teologia calvinista? A teologia reformada. Deus governa a história, apesar do homem, por causa da sua soberania. Mas também Deus governa a história com o homem dentro dela, participando da história dele. Não é que ele chama o homem para fazer a história com ele, não. Ele faz a história e põe a história na vida do homem. Aí entra a grande questão da soberania, como os pentecostais e os neopentecostais enxergam a soberania. Na minha opinião, são meus irmãos os pentecostais, mas a teologia deles não a soberania não é absoluta. Não é. Deus está condicionado também a uma escolha humana. Ou seja, Deus fez o prato de comida e disse, agora você come se você quiser ou não. Então Deus, em hipótese, poderia ter morrido em vão. E se ninguém aceitasse? Mas entra a presciência, então a presciência é que manda em Deus. Quando nós falamos de soberania, estamos falando de soberania pura, soberania absoluta. E isso é muito diferente daquilo que pensam os arminianos, os pentecostais, os neopentecostais, de um modo geral. É de onde você parte. A Bíblia os protestantes partem da Bíblia pela Bíblia. A Bíblia é a Bíblia e ela interpreta a própria Bíblia. É por isso que nós somos tão, diríamos, incisivos quanto à soberania de Deus. Então, Deus governa a história com a sua providência, apesar do homem com a sua concorrência. Deus corre com as atitudes humanas para fazer a sua história. Exemplo, Faraó era um homem de coração duro, não era? Era.
Era por genética, era por meio ambiente, era por natureza, ser filho de rei, ser filho de faraó, eu sou Deus. Tinha um coração duro. O que Deus fez? Concorreu com o faraó e endureceu o coração dele. Todas as vezes que Deus não concorre com alguma coisa, chama-se milagre. Milagre é quando Deus transforma pela sua soberania, sem concorrência nenhuma, nem com a natureza, sem concorrência com o homem, ele faz o milagre. Então Deus governa a sua história com a sua providência e com sua soberania, contando com o homem através da concorrência do homem com ele. Está entendido? Então, assim que nós entendemos a soberania de Deus. Deus governa o mundo. Não é uma soberania relativa, é uma soberania absoluta. Não é uma soberania banalizada, é uma soberania exaltada. Então nós enxergamos Deus de um pouco diferente até dos nossos irmãos arminianos, de um modo geral. Então a lição em três fases, eu diria então que a nossa fé ela é bíblica, que ela é calçada e calcada na Bíblia, ela é histórica, porque tem uma corrente histórica desde a Bíblia, e depois os pais da igreja, os reformados. Então ela é bíblica e ela é histórica, porque ela conta uma história, da história humana mesmo. Ela é confessional, porque ela é colocada através de confissões. Então é uma fé bíblica, histórica e confessional. Então o título dessa lição nossa, da lição 13 dessa revista, é exatamente isso. A fé reformada é uma fé bíblica, histórica e confessional. Legal, gente? É bacana a gente perceber isso, porque a gente pode abrir um pouco a mente e entender como que nós, calvinistas e protestantes, entendemos a Bíblia, a Escritura Sagrada. Vamos ver a parte primeira da lição, que é uma fé bíblica. Quando eu falo que a reforma protestante, a doutrina protestante, ela é bíblica, eu estou dizendo que as outras não são bíblicas. Algumas não são, por exemplo, Testemunha de Jeová. Eu nunca vi uma religião, se é que eu posso chamar de religião, que tenha tanta Bíblia, mas não é bíblica. Às vezes nós ouvimos, por exemplo, um pastor pregando e cita a Bíblia o tempo inteiro. E alguém, inadvertidamente, pode dizer, olha, aquele pastor é bíblico, hein? Hoje viu o tanto de Bíblia que ele citou? Nem sempre. Nem sempre. Por isso que nós falamos que a nossa fé é bíblica, no sentido mais hermenêutico. Né? Por que nós falamos que a nossa fé é bíblica? Porque a Bíblia ocupa o lugar central. É a Bíblia que traduz a própria Bíblia. Ela ocupa um lugar central no culto. Eu fico desesperado quando alguns irmãos que não têm podido ir à igreja dizem, eu não estou tomando a minha ceia, como se a ceia fosse mais importante que a Bíblia. Por isso que no culto protestante, o mais importante não é o louvor, nem é a oração. Por incrível que pareça. Não são os sacramentos, nem o batismo, nem a ceia, não. Porque todas essas coisas, se não apontarem para a Bíblia, não resolve nada. Se a Bíblia não for o centro daquilo, se nós não tivermos uma interpretação bíblica de todos os elementos do culto, esse culto não é bíblico. Não estou dizendo que não é cristão, ele não é genuinamente reformado, isto é, ele não é genuinamente bíblico. Deus trabalha na história, claro, mas a história é interpretada a partir da Bíblia. Não nós interpretamos a Bíblia a partir da história. Os eventos históricos devem ser passados pelo crivo da Bíblia, não a Bíblia ser passada pelos eventos, o crivo da Bíblia ser passada pelos eventos da história. Não é verdade? Então a Bíblia é ela que traz a verdade. Como é que Deus se revela no mundo? Ele se revela através de dois elementos, a natureza e a Escritura. Pastor, mas elas têm a mesma importância? Como revelação de Deus, sim. É tão importante crer em Deus como Criador, como é importante crer nele como Salvador. Mas então isso quer dizer que a natureza prega o Evangelho? De uma certa forma, sim. Anuncia, não diria pregar o Evangelho, a natureza anuncia a glória de Deus. O homem não precisa de ouvir a Bíblia para saber que Deus existe. Estão ouvindo o que eu estou falando? Isto é uma revelação natural. Agora, Deus, sabendo que essa revelação, embora seja dele, embora os homens compreendam que é dele,
Ele sabe que isso não é capaz de salvar o homem. Por isso ele traz ao mundo o quê? A Bíblia. A Bíblia é a revelação especial. A Bíblia, a natureza não conta a história do Salvador. Não conta. Conta a história do Deus Criador. E que é maravilhosa essa história. A Bíblia não. A Bíblia conta a história do Deus Redentor, do Deus Salvador. Então, Cícero, você está falando que a centralidade do culto da nossa vida é a Escritura. Sim. E qual que é a centralidade da Escritura, Cícero? Cristo. A Bíblia, então, fala de Cristo do Gênesis ao Apocalipse. Por isso que não há pregação sem Cristo. Por isso que não há Bíblia sem Cristo. Então nós cremos que a Bíblia é a revelação especial de Deus. A Bíblia é um livro que conta histórias, mas não histórias da carochinha. A Bíblia é o centro da nossa vida, o centro do nosso culto e da nossa fé, porque ela conta a história da redenção. A natureza conta a história da criação. A Bíblia conta a história da revelação, da redenção. Nós não cremos, como muitos creem, que a Bíblia pode ser interpretada de muitas maneiras. Não cremos. Mas vocês são muito radicais, não cremos. Nós cremos que a Bíblia só pode ser interpretada a partir de Cristo. A Bíblia só pode ser interpretada a partir da história da redenção. É como se fosse um fio de ouro condutor que pega do Gênesis ao Apocalipse. Aquele fio. E no meio desse fio tem um monte de outros que tecem em volta dele a história da redenção. Mas o fio condutor central, o fio áureo, o fio de ouro, é Cristo na Escritura. E em torno dela a gente conta a história da criação, a história dos patriarcas, dos profetas, dos reis, dos profetas, dos apóstolos. É a partir de Cristo. A centralidade da Escritura é Cristo. E nós não podemos sair disso. Por isso que nós damos valor relativo à ceia, valor relativo ao batismo, valor relativo à forma de culto, relativo. O valor absoluto é a Escritura Sagrada, que revela Jesus Cristo. Como Paulo diz em Romanos, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. É muito interessante a gente saber porque a nossa fé é bíblica. Então, nós cremos que o único meio do homem conhecer e experimentar a redenção não é pela natureza, é pela Escritura. Aí eu li um livro maravilhoso, eu já li livros vários maravilhosos de teólogos e de escritores que falam sobre Cristo. Sobre, mas não de. O livro que fala de Cristo é a Escritura. Então a Escritura é o único livro capaz de iluminar a mente humana para a salvação. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, diz Paulo escrevendo a Timóteo. Por isso que o único livro que nós temos que pregar em essência é quem? É a Bíblia, porque a Bíblia é o único livro que traz Jesus ao mundo. A história da redenção, que nos livra do pecado, dos ataques de Satanás, das forças da carne, do império da lei. Cristo é que nos liberta de todas estas coisas para sermos realmente cristãos bíblicos. Então há um dístico na Bíblia. Nós interpretamos a Bíblia pela Bíblia. Estão entendendo? Nós interpretamos a Bíblia pela Bíblia. Pois então, a nossa fé é uma fé bíblica, né? É uma fé bíblica, mas também, como disse antes, é uma fé histórica. Na verdade, ela é bíblica porque ela é uma especial escola dos filhos de Deus, a Bíblia. Ela que ensina os filhos de Deus. Por isso é que nós, no texto que é o texto da lição de hoje, que está aqui no Salmo, deixa eu dar uma olhadinha aqui, quer ver? No Salmo 78, diz o seguinte, versículos 3 e 4. O que ouvimos e aprendemos, e que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Coisa extraordinária esta herança bíblica que os filhos da aliança têm. Eu, por exemplo, sou de uma família tradicional protestante
Os pais contaram para os meus pais contaram para mim e eu contei para os meus filhos. Então a nossa fé é também uma fé transgeracional, é uma fé que passa de histórias para outras histórias. Por isso que Calvino dizia que a Bíblia é uma especial escola para os filhos de Deus. Mas também, como está na lição, ela é uma fé histórica. O que quer dizer? Que a Bíblia não é um livro feito assim, saiu da terra. Não, ele é feito dentro de um contexto histórico. E particularmente, boa parte dela, de um contexto histórico do povo hebreu, através do qual Deus trouxe Jesus ao mundo, que é a história da redenção, que falamos ainda há pouco. Então, a Bíblia está ligada a acontecimentos do passado, né, do que aconteceu no passado. E também conta o acontecimento do presente. O que este livro tem a ver com a história de hoje? Mas também esse livro aponta como história e como histórico para o futuro. A Bíblia também fala sobre o destino dos homens, o destino da história, o destino dos povos. Então, naquela história bíblica, nós temos, dentro daquela história circunscrita de Gênesis ao Apocalipse, o passado, o presente, que fala sobre hoje, e o futuro, que aponta os profetas, o livro do Apocalipse e tantos outros que apontam para o futuro. Então, a nossa fé é uma fé histórica. Por que histórica? Nós cremos que ela não nasceu assim do absurdo. Ela conta a história de um Davi que existiu, de um Salomão que existiu, de um Abraão que existiu. Então, o Sodoma, Gomorra, conta a história dos homens, a história de Augusto César, conta a história de Herodes. Então, é um livro histórico. Deus soberanamente vem dirigindo a sua história e narra essa história num livro chamado Bíblia, a Escritura Sagrada, a palavra inerrante de Deus. Então a nossa fé não é uma fé absurda, é uma fé bíblica. Veio um anjo sem história nenhuma, sem nada, e diz: toma esse livro. Não, ela foi sendo escrita e Deus soberanamente, com a sua providência, usando homens na concorrência para escrever a sua história, a Escritura Sagrada. Então a Bíblia fala também sobre essas coisas. Então a Bíblia é histórica porque ela conta os eventos soberanos de Deus dentro da história dos povos e particularmente dentro da história do povo hebreu. Então Deus conduzindo a história e para chegar com essa história, com todos os povos, na história da redenção. Por exemplo, a história do povo romano, a história do povo grego, a história do povo hebreu, elas se conjuminam, elas se cruzam e se encontram fazendo uma só história na redenção. Tiro como exemplo a vida de Paulo. Paulo era um hebreu, dentro de uma cultura grega, cidadão romano. Ele resume bem o que significa ser um cristão histórico. Nós não negamos a história. Pelo contrário, nós achamos que Deus está escrevendo os seus eventos salvíficos dentro da história, soberanamente, apesar do homem, mas também com o homem. Então, nesse momento é que Deus conduziu a história e tem conduzido a história. Por isso a fé nossa não é uma fé absurda, ela é uma fé bíblica, é uma fé histórica, ela é uma fé que fala de homens, de pessoas, de circunstâncias, de queda, de pecado. A Bíblia conta a história da criação, conta a história da queda e conta a história da redenção. Criação, queda e redenção. Se você resumir a Bíblia, você vai chegar aí, nesses pontos, que são pontos fundamentais para entendermos a teologia, famosa teologia reformada, não é? Então, como é que Deus faz? Ele usa vultos piedosos para falar da sua graça, que ele chamou, vultos piedosos e capacitados por ele, para que a Bíblia seja escrita através desses homens. Mas também chama vultos ímpios, como Faraó, como Nero, como Nabucodonosor, para escrever a sua história. É interessante como Deus chama essas pessoas, uns piedosos, outros pecadores e rebeldes contra Deus, para escrever a sua história, porque a Bíblia é um livro histórico. Sobretudo, um histórico contando a história da redenção. Então, a Bíblia, por isso, também por ser histórica, ela merece total confiança.
porque há evidências humanas, históricas, que testificam a veracidade da Bíblia. Mas se não tivesse evidências externas, a própria evidência interna, por Deus ser Deus, quando nós lemos a Escritura, nós conhecemos Jesus, isso é suficiente. Claro que a história externa nos ajuda a entender aquilo que aconteceu dentro de nós, mas o que interessa mesmo é a evidência interna que o Espírito Santo nos capacita e nos faz crer, porque há muita gente que não conhece toda essa história de teologia, de confissão de fé, e são crentes em Cristo, por causa das evidências internas que testificam o Espírito Santo, testificam o coração do homem, que a Bíblia é, a Escritura Sagrada, a palavra de Deus. Então a Bíblia é um livro histórico. Então é um livro perfeito, inspirado, inerrante e cheio da autoridade de Deus. Deus usa esses mundos bíblicos para escrever a sua história. Então, a nossa fé bíblica é uma fé bíblica na criação, né, na queda, na redenção, na história dos apóstolos, depois de Cristo, na história da patrística, isto é, aqueles pais da igreja como Policarpo, Ambrósio, Agostinho, Jerônimo e tantos outros pais da igreja que vieram logo depois dos apóstolos, que escreveram a historicidade da igreja, e é nela que nós estamos firmados. Quando eu não tenho certeza de alguma coisa bíblica, eu leio, tento comparar os textos, não consigo, eu vou aonde? Nos pais da igreja, porque ali está a minha história, o que eles falaram, como eles falaram sobre aquele texto, o que eles falam sobre aquela doutrina. A Bíblia também é um livro histórico, não somente de fé. Então, vimos que a palavra de Deus, né, é a nossa regra de fé e prática, a nossa fé é uma fé histórica, é uma fé bíblica, mas também é uma fé confessional. O que significa ser uma fé confessional? Que estamos baseando em uma confissão de fé. Não é? A confissão de fé. A fé nossa é confessional. Eu tenho um amigo que era meu colega de classe e ele fundou uma igreja chamada Igreja Sem Púlpito. Aí eu falei para ele o seguinte: olha, a sua igreja é sem púlpito. E quando você reúne com seus irmãos, mesmo que virtualmente, quando eles perguntam sobre batismo, o que você ensina? Quando eles perguntam sobre a ceia, sobre o Espírito Santo, sobre a Trindade, sobre a salvação, sobre o inferno, você não vai ter que explicar alguma coisa? O que você está fazendo? Um corpo doutrinário. Mesmo que você queira ter uma igreja sem placa, ela pode não ter placa, mas ela tem uma fé doutrinária. Errada ou não. O que caracteriza uma igreja como igreja não é nem o nome batista, presbiteriano, metodista, luterano, assembleia, coisa assim. O que caracteriza uma igreja é o seu postulado doutrinário. Então não existe ter. E quando você faz um postulado doutrinário, você está fazendo o quê? Uma confissão de fé. Então não tem igreja sem placa. Pode ter sem nome, sem sigla, sem cifra, mas não sem placa, não sem teologia, não sem doutrina. Não tem jeito. Se você quiser sair de um sistema reformado, você vai cair no outro. Se quiser sair do outro, você vai cair no reformado. Não vai ter jeito mesmo, né? Aquilo que nós chamamos de tradição. O que é uma tradição? A tradição é muito importante na Bíblia, mas ela não substitui a Bíblia. Em Mateus capítulo 15, versículos 6 a 9, Jesus critica terrivelmente os fariseus por trocarem a tradição pela Escritura. Negam Deus, negam a Escritura por causa da tradição que eles criaram. Que tradição é essa? Não bíblica. Querem um exemplo? O romanismo. A Igreja Católica Romana, o romanismo. Eles têm duas Bíblias. A Bíblia, a que nós temos, e a tradição. E se for comparar uma com a outra, historicamente, eles dizem que a tradição é correta. Quando diz que Maria não teve filho, por exemplo, que ela foi assunta aos céus, como Cristo, por exemplo, a tradição. Então a tradição ensina algumas coisas além da Bíblia. Toda a tradição que fica como história além da Bíblia, ela deve ser rejeitada pelos confessionais, rejeitada pelos biblicistas, rejeitada pelos calvinistas, diria. Então você tem uma tradição ruim, mas tem uma tradição boa. Vocês acreditam? Existe. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, Paulo falando sobre a ceia, ele diz o seguinte: eu recebi o que também vos entreguei. Falando sobre a ceia. Ele recebeu de alguém. Alguém ensinou para ele essa tradição. E
Ele estava passando agora para a igreja de Corinto. Está vendo a tradição correndo? Mas que tradição é essa? Que o pão tem que ser pão sem fermento, que o vinho tem que ser vinho de Jerusalém. Isso é tradição humana. O que Paulo está passando é o princípio da Escritura Sagrada. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu quero ensinar a ceia lá na tribo de índio. Lá não tenha vinho e nem pão. Eu pego, por exemplo, um suco de açaí e mostro, olha, isto simboliza o sangue de Jesus, que eles chamavam de vinho. E pego uma semente uma raiz de mandioca e mostro, olha, isso aqui simboliza o corpo que lá no tempo de Jesus chamavam de pão. Viu? Eu preservei o princípio bíblico e quebrei a tradição. Mas se eu tenho aqui no Brasil pão, aqui na minha igreja em Jaú, pão, eu tenho vinho, posso colocar, por exemplo, qual a diferença de colocar um vinho e um suco de uva? Nenhuma. E se eu colocasse que suco? Mas nenhuma. E se eu colocasse um suco de uva ou qualquer coisa vermelha, mas que mostrasse o sentido bíblico do sangue de Cristo? Nenhuma. Nós mantivemos a tradição. Quem que diz que lá no tempo de Jesus tinha uma mesa? Que Jesus estava sentado lá no jardim, numa mesa, tomando o vinho e comendo o pão? Nenhum. Agora então eu tenho que fazer sempre um vinho no chão, sentado, sem mesa? Não. Mas também sempre tem que ter mesa, toalha branca? Não. Isso é tradição. Notaram que a tradição bíblica deve permanecer e a tradição humana não? Perceberam como uma tradição é importante? E nós temos a nossa tradição como? Nossa tradição bíblica. Paulo diz, em 1 Coríntios 11, 23, eu recebi. Em 2 Tessalonicenses 2,15, Paulo diz, guardai as tradições que vos foram ensinadas. Guardar o quê? Como é que lá em Tessalônica tinha o vinho igual, o pão igual, um jardim igual? Não! Os princípios que referiam-se à ceia ou à tradição cristã. Se não tiver água corrente, se não tiver água limpa, se não tiver pouca água, muita água, isso é tradição. O que importa é a água, ou o que simboliza a água, para que aponta a água, que é a purificação dos nossos pecados. Interessante que Paulo fala para Timóteo, escrevendo na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 2, que Timóteo recebeu a tradição da sua avó e da sua mãe. E ele estava passando para frente como pastor. Como eu recebi a tradição dos meus pais. Uma tradição bíblica é capaz de influenciar a vida do seu filho, da sua esposa, do seu esposo, da sua namorada, do seu noivo. Uma tradição bíblica, realmente bíblica, com princípio bíblico, não com tradição humana, isso fortalece a nossa fé. Isso se transforma num muro que nos protege contra as heresias. Incrível, né? A tradição é uma coisa super importante. A tradição bíblica influencia, porque nós somos elos de referências bíblicas. O meu avô para minha mãe, a minha mãe para mim, nós fomos fazendo elos de referências bíblicas e de tradição bíblica. Biblicamente falando, como que nós preservamos as nossas tradições? Confissão de fé. Por isso que nós somos confessionais. Nós temos a confissão de fé de Heidelberg, a confissão de fé de Augsburg, a confissão de fé de Rochelle, que foi a única que Calvino subscreveu, a confissão de fé de Westminster, que é essa que nós lemos. Elas não substituem a Bíblia, mas elas formam uma história extraordinária da tradição da nossa fé. A nossa igreja é uma igreja confessional. Nós procuramos a história, os homens e vamos às confissões de fé. Quando eu tenho alguma dúvida a respeito de alguma doutrina que eu não consigo esclarecer pela Bíblia, eu vou ler os meus pais, eu vou ler as confissões de fé, eu vou ler a minha tradição, porque é de lá que eu vim. Tá bom, gente? Então, se nós somos presbiterianos, devemos ser presbiterianos de fato, com sentido. Um abraço, vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.